Olá pessoal, então continuando aí as mudanças que ocorrem e que sempre vão ocorrer na sociedade e que vão impactar diretamente nas nossas ações de marketing, hoje nós vamos falar sobre as mudanças que estão acontecendo na família ou nas famílias. Se nós analisarmos a família chamada de tradicional, que é aquela família ainda herança dos nossos antepassados, e se nós analisarmos a maneira como as famílias hoje estão se estruturando, nós vamos ver mudanças muito drásticas e que impactam diretamente nas oportunidades que nós temos de fazer negócio. Então, se nós formos analisar hoje, o que nós tínhamos naquela visão tradicional? Os adolescentes casavam muito cedo, saíam de casa muito cedo, constituíam família muito cedo. Hoje nós temos alguns comportamentos um pouco diferentes, não que tenha mudado 100%, mas, por exemplo, nós temos filhos que saem mais tarde de casa. Então, por exemplo, hoje nós temos adultos ainda morando com os pais. Então, nós temos aí pessoas nos seus 25, 30, até 35 anos que moram ainda com os seus pais. Nós temos um outro comportamento que são filhos que retornam para morar com seus pais. De repente, a pessoa se divorcia e acaba retornando. Ao invés de morar sozinha, elas acabam retornando para morar com seus pais. Uma outra mudança também que acontece na família é a mudança de comportamento em relação ao trabalho. Antigamente, padrão, ele era o homem saindo para trabalhar e a mulher ficando em casa para cuidar das crianças. Hoje nós temos uma visão diferente. Ou marido e esposa saem para trabalhar e as crianças ficam terceirizadas, né? A educação da criança fica terceirizada com babás ou então com as avós, algum tipo de cuidador. Ou nós temos inclusive os casos de a mulher sai para trabalhar e o homem fica em casa cuidando da criança, ou seja, porque ele trabalha em casa. Né? Hoje nós temos aí a facilidade do home office, o trabalho remoto, ou mesmo algumas atividades criativas que permitem que o homem fique em casa cuidando da criança ou das crianças, enquanto a mulher ela vai para o mercado de trabalho. Então são mudanças muito importantes e que afetam diretamente na nossa oferta de produtos e serviços. Hey Dad, I love you forever. Don't forget we're in this together. Hey, that presentation's today. Can we do it? Okay, done. You beat the paper, I'll beat the glue. 'Cause it's me and you. 'Cause it's you and me. 'Cause it's me and you. Now do what's important to you with the Samsung Galaxy Note 4. Vejam só, aí nós temos um típico dia de trabalho de um pai que está muito voltado para a educação do seu filho, ou da sua filha, no caso do vídeo. Então você pode perceber que a tecnologia propicia essa aproximação. Aqui não dá para identificar se o pai é solteiro ou se foi designado a ele a criação da filha, mas o fato é que é um comportamento diferente, um comportamento muito próximo do que a gente encontra hoje em termos de família, né? Toda essa flexibilidade, toda essa mobilidade, e a pessoa consegue balancear a convivência familiar com o trabalho do dia a dia. Dun 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 dun. Cooper, I am your father. No, no, no. I am your father. That's gotta be the worst Vader ever. Campbell's Star Wars Soups. How about you be Chewbacca? Made for real life. Aqui nós temos um outro exemplo de mudança de comportamento também, que é a adoção de filhos, né, por casais
homoafetivos, por exemplo. Então, né, aqui eu trouxe um exemplo de duas pessoas homoafetivas, né, dois homens que têm a criação de um filho. Poderia ser o inverso, duas pessoas do sexo feminino, por exemplo. Mas o fato é que é uma tendência dentro da nossa sociedade quebrar esse preconceito, né, e isso ser uma tendência cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, é um novo estilo de família, né, considerando que família não é simplesmente um homem e uma mulher dentro do conceito tradicional, mas sim de pessoas que se amam, né, e que estabelecem ali um lar e estabelecem uma convivência, e que para isso você acaba criando um mercado, você tem um mercado voltado para esse público. Então, temos que quebrar aí os preconceitos e ter uma visão um pouco mais pragmática em termos de negócios. Dentro dessa mudança de família, nós temos aí algumas características, olha só, cada vez mais nascem menos bebês, o número de casamentos diminui, aumenta a quantidade de divórcios, isso leva para uma oportunidade de mercado muito interessante, que são pessoas morando sozinhas, então você pode criar aí produtos ou serviços para essas pessoas mais solitárias, ou então com uma quantidade menor de pessoas dentro de casa. Aumenta o caso de guarda compartilhada, que é em função justamente da questão do divórcio. Então você tem ali pais e mães separadas e revezando a guarda dos seus filhos, por exemplo. Ou mulheres que tornam-se mães mais tarde, também é uma outra tendência. Você tem aí casais, às vezes, esperando a sua realização profissional, a sua realização acadêmica para depois ter filhos. E aí você tem aquele perfil, né? Às vezes ali os pais já com seus 50, 60 anos e com filhos adolescentes. O que teoricamente no passado seriam os avós. Hoje nós temos os pais nessa idade. Então tudo isso tem que ser observado em termos de tendência de mudança de mercado. E uma outra situação é que a família também muitas vezes não é pai, mãe e filho, e às vezes é pai, mãe e o cachorrinho. Também é uma tendência também, né? Isso aqui foi até uma foto em Belo Horizonte, eu estava passando num pet shop e ali você tinha, por exemplo, molho para cachorro, você tinha vinho para cachorro, algumas bebidas aí, cerveja para cachorro. Claro que não tem nada alcoólico, né? Apenas uma alusão, mas ao invés de o pai brindar com os filhos, ele vai brindar com o cachorro, por exemplo. Então já tem aí muita gente aproveitando, enxergando essas oportunidades de mercado. E também existem outras questões relacionadas às mudanças, que são as mudanças geográficas da população, que é justamente aquela mobilidade. Então, hoje você tem, por exemplo, muitos indianos que se mudam para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, você tem muitos brasileiros também que se deslocam para lá, você tem, por exemplo, casos de haitianos que vêm para o Brasil. Então, existe toda uma migração populacional que acaba impactando o comportamento de consumo das pessoas em uma região geográfica específica. Aqui no caso, por exemplo, nós temos uma foto de uma feira que é mais voltada para o público nordestino. Então você tem aquela migração do Nordeste para o Sudeste, ali você acaba criando comunidades e isso acaba gerando uma oportunidade de negócios. Você oferecer produtos e serviços específicos para aquelas populações que têm um comportamento muito específicos, como, por exemplo, no caso dos nordestinos, que têm um hábito alimentar específico, tem diversão, tem cultura muito específica voltado para a sua terra natal, por exemplo. Uma outra mudança também é que a população ela é mais educada, educação no sentido de pessoas com melhor formação educacional, no caso, muitas pessoas aí já conseguindo a sua formação universitária. Não vamos entrar no detalhe aqui da qualidade dessa formação, mas o fato é que hoje nós temos uma população muito mais educada do que se nós analisássemos ali a década de 60, a década de 70, por exemplo. Isso faz com que essas pessoas, elas vão para o mercado de trabalho, elas ganham melhor, não vamos também questionar o nível do ganho, mas com certeza é um ganho muito superior ao que nós tínhamos no passado,
o que faz com que aumente o seu poder de compra, e a educação leva também a compradores mais conscientes. É aquilo que nós discutimos na aula anterior. As pessoas vão questionar mais, elas vão avaliar melhor as alternativas, as opções, antes de tomar a decisão de compra. Então, é um ponto também que deve ser observado pelas empresas e para vocês, de repente, futuros profissionais de marketing. Um outro ponto também, que isso é até fruto aí de mudanças que estão ocorrendo nas próprias empresas, é o aumento da diversidade. Então, hoje nós temos uma sociedade mais diversificada, com presença de negros, índios, japoneses, brancos, não só na convivência da sociedade como um todo, mas nas próprias empresas. Então, hoje você pega uma empresa, ela tem uma diversidade maior. Vou pegar uma questão muito pontual que aconteceu o ano passado, que está acontecendo esse ano novamente, por exemplo, é a iniciativa do Magazine Luiza, Magalu, em estabelecer um processo seletivo voltado para negros. O que é isso? É um aumento de conscientização, é um esforço de inclusão dessas pessoas na sociedade, tendo em vista todo o histórico, e aí não vamos entrar nessa questão mais sociológica de oportunidades que foram negadas no passado. E a partir do momento que as empresas abrem para essa diversidade maior, você tem também uma presença mais heterogênea de origens dentro das empresas, o que faz com que aumente também o seu ganho e a sua renda, e propiciando aí, de repente, um maior poder de consumo dessa diversidade toda. E esses esforços, né, a gente pode aí observar, por exemplo, a criação, existem muitos movimentos de negócios para negros, de revistas para negros, de produtos para negros, né? Não necessariamente, aqui eu estou pegando apenas um ponto, mas a gente tem isso também para o mercado asiático, nós temos isso também, né, para hispânicos, no caso, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a presença é muito forte. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é que, ao enxergar essa diversidade, você também começa a ver novas oportunidades de negócio. Então, basta que vocês usem aí a criatividade baseada na percepção de vocês, e muitas oportunidades surgirão na cabecinha de vocês. No Dia dos Namorados, entregue-se às 7 tentações de Egeu, de O Boticário. Então, como eu disse, já existem empresas que estão vendo essas tendências e que estão se adaptando à nova realidade, né? Uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais tolerante, e isso pode, né, ser revertido aí em boas ações de marketing, como fez o Boticário, por exemplo. المحل الخاص بك. شكرا. Aqui nós temos um outro exemplo também, né, de mudança,
que é justamente essa questão de uma maior liberdade, um maior acesso das pessoas à tecnologia e também a outras culturas, né, que faz parte também aí de mudanças que a gente pode observar dentro do novo comportamento da sociedade. Então, nós vamos parando por aqui na aula de hoje e na próxima aula a gente vai verificar, então, as últimas forças macroambientais que estão impactando a nossa sociedade e também os nossos esforços de marketing. Vejo vocês lá. Tchau, tchau. Um grande abraço.